Boa noite. Vamos ao programa Evocação da Ave Maria. Boa noite! Olá, tudo bem? Como vocês estão? Eu estou bem, muito obrigada e espero que vocês também estejam na paz. Sim, é verdade, nem todo dia é dia de sorrisos, mas que bom saber que as lágrimas também não são eternas e que há momentos tristes e felizes, mas com a convicção que dá nossa fé, na certeza que estamos no caminho certo, no caminho do bem, e através da prece, sempre nos comunicando com os nossos benfeitores, e assim eles sempre apostos vêm a nos ajudar. Hoje, mais uma vez, do livro Sinal Verde, eu venho falar sobre aquelas perguntas que nós fazemos todos os dias, não é mesmo? Indagações no cotidiano. Por exemplo, vamos assim, a primeira pergunta. Você acredita na vitória do bem sem que nos disponhamos a trabalhar para isso? Pensa aí, você acredita? Admite você a sua capacidade de errar a fim de aprender ou acaso se julga infalível? Será que a gente nunca erra, gente? Se estamos positivamente ao lado do bem, que estaremos aguardando para cooperar em benefício dos outros? Essa é para pensar. Nas horas de crise, você se coloca no lugar da pessoa em dificuldade? E se a criatura enganada pela sombra fosse um de nós? E aí, gente? Como nós gostaríamos que os outros nos olhassem. Se você diz que não perdoa a quem lhe ofende, porventura crê que amanhã não precisará do perdão de alguém? Essa é para pensar também. Você está ajudando a extinguir os males do caminho ou está agravando esses males com atitudes ou palavras importunas? Irritação ou amargura? Algum dia terão rendido paz ou felicidade para você? Porque a amargura no nosso coração nos faz muito mal. E a irritação, ela acaba trazendo isso para o nosso coração. Que mais lhe atrai na convivência com o próximo? A carranca negativa ou o sorriso de animação? Eu amo sorriso, gente. Quem importa? O julgamento? Menos feliz dos outros a seu respeito? Se você traz a consciência tranquila, o que te importa? Se eu sei que eu estou no caminho do bem, então nada me importa se o outro está falando mal de mim. E assim nós vamos caminhando tranquilamente. E continuemos com o nosso programa. Vamos agora ao nosso momento de reflexão, no livro Luz no Caminho, por Francisco Cândido Xavier, de Emmanuel. Leitura número 3. O problema da mediunidade. Meus caros amigos,
Muita paz vos desejo. O terreno da mediunidade apresenta os campos mais diversos de ação. Forçosamente, tereis notado que as expressões fenomênicas do Espiritismo vão sendo ao esforço de ordem doutrinária dentro das novas ilações religiosas e morais. Na restauração dos princípios evangélicos à luzes do Consolador. Mesmo porque outras não era a finalidade dos grandes acontecimentos mediúnicos, em suas experiências materiais e tangíveis, senão essa, elevada e sublime, de convocar todos os espíritos encarnados para a doce filosofia da fé em sua eternidade vitoriosa. Todas as expressões religiosas estavam obscurecidas pela demagogia inconsciente e desesperada do século XIX. As igrejas fechavam as suas portas, desalentadas e frias, enquanto as multidões, ávidas de conhecimento, se apoiavam nos postulados positivistas para os seus novos surtos de progresso. As ilusões da fé, aviltada pelos maus sacerdotes, não podiam satisfazer o intelectualismo da época, sendo, desse modo, imprescindível a manifestação direta das energias do além-túmulo, concitando os estudiosos de todos os matizes a uma nova análise geral das velhas doutrinas, de modo que o raciocínio humano pudesse sondar a fé com o escapelo de sua razão. Surgiram dessa maneira os fenômenos impressionantes, aptos a empolgarem o aparelho sensorial das criaturas mergulhadas nas descrença e no materialismo. Mas a vez de convir conosco em que essa fase passou. Os grandes véus do sepulcro foram levantados por experimentadores, tendo ficado a profunda lição, como se o céu, desejoso de salvar o patrimônio das crenças terrestres, houvesse deliberado salvar do naufrágio as antigas concepções doutrinárias do mundo, com o esforço abençoado do Consolador, que é o Espiritismo. Assim, então, meus amigos, ficou para a civilização esse sublimado reajustamento de suas energias morais mais santas e mais profundas, ficando para nós outros a oficina grandiosa do esforço em favor de quantos necessitam da misericórdia do Pai Celestial. Os fenômenos tangíveis conduziram o entendimento humano ao campo das eternas realizações com Jesus Cristo, o Verbo de luz do princípio. A semeadura, portanto, é imensa, sem examinarmos a sua complexidade. Dentro de suas características educativas, caminhemos para a frente e para o alto, conscientes de que o Mestre Divino é o Senhor da seara e o jardineiro divino de todos os corações da terra. Dentro desse campo infinito de trabalho e realização, cada qual tem a sua tarefa e, em graus diversificados, todos os trabalhadores são médios do bem e da misericórdia do Divino Mestre. E o grande imperativo do serviço divino é que cada um de nós outros sejais não somente um canal para a consolação ou para o esclarecimento de outrem, mas reservatório desse conforto, bem-aventurado pela fé e pela esperança, porque, represando em vós mesmos essa força divina, podereis beneficiar todos os operários do mesmo esforço, sem desfalcardes a provisão de vossos bens espirituais. A mediunidade, portanto, caminha cada vez mais
para o terreno das realizações lidimamente espirituais, sendo justo assim que a nossa irmã prossiga em seus afazeres, aguardando as novas expressões de desenvolvimento. Os melhores médios não são aqueles portadores das mais ricas faculdades, mas sim aqueles que sabem guardar a lição do Mestre no coração, transformando-a em pensamentos, em palavras e em obras do amor. Estes são aqueles aos quais se referia Jesus como quem conhecem a vontade do Pai e a põe em prática. Esperemos, então, que os nossos amigos sigam o mesmo caminho de nobres realizações na oficina evangélica de campo. Ou seja, ele pede para que a gente acolha o Espiritismo como ferramenta de trabalho e não somente como uma prática a ser estudada. E vamos refletir sobre esta mensagem. Queridos irmãos, chegou o nosso momento de colaboração. Antes de pedir, agradeça. Agradeço a doação feita por uma de nossas ouvintes. Em nome de Ana Lúcia Viana Mota, que Deus a tenha. Sua generosidade e carinho com as nossas vovós muito favoreceu no conforto, em seu conforto aqui na casa. Gratidão aos nossos padrinhos de placa, que com suas doações de R$120 estão agilizando o serviço de colocação das placas. A despesa com luz aqui na assistência Paulo de Tarso é muito alta. Por isso, precisamos de você. Precisamos da sua contribuição financeira para ajudar a instalar energia solar. Mais uma perguntinha. Se você tem, por um acaso, um micro-ondas que deseja doar, pois o nosso queimou. Mandamos consertar, mas quase foi o preço de um novo. Então, se você tem algum que você queira doar, por favor, fique à vontade. Agradeço o envolvimento de todos com suas preces, suas doações, lembrando que um pouquinho de cada um faz um montão e logo estamos com certeza realizando com estas doações as melhorias em nossa casa. Quando você vier aqui no almoço, você vai ver um pouquinho aqui, um pouquinho ali e estamos deixando de um jeitinho mais confortável. Nossa campanha da cadeira do papai ainda continua, pois o objetivo hoje nós temos 32 vovós e eu conto com a sua colaboração, também enviando para o nosso bazar itens de cama, mesa, banho, itens de casa, adereços, objetos, roupas, calçados, brinquedos, enfim, tudo se torna algo que contribui para o nosso bazar. Agora vamos ao nosso momento festivo, os aniversariantes do mês de abril. Tiago Dionísio Siqueira de Barros, Eulália Rosa dos Santos Bonfim, Valdelice Bispo de Oliveira, Heitor Lucas Aguiar Gonçalves, Iris Silva de Barros,
Sérgio Andrade de Paula Machado, Verônica Revoredo Fonseca, Rodolfo Salcedo Rodrigues, Terezinha de Jesus da Cruz, Jandira da Silva Paz, que também aniversariam agora em abril. Você também faz anos em abril e eu não falei o seu nome? Aí vai o nosso abraço, o nosso carinho e um beijinho. Não deixe de comemorar, compre um bolinho, cante parabéns e faça o seu desejo. Que Deus ilumine a sua vida cada vez mais. Agora que falamos dos alimentos que fazem bem ao coração, o amor, a fraternidade, o carinho, vamos aos alimentos não perecíveis, que faz bem ao corpo, como arroz, feijão, macarrão, a massinha da sopinha, açúcar, pó de café e ingredientes para o mingau, como aveia, achocolatado, mucilon, esses pozinhos que a vovó ama no seu mingauzinho. E para a nossa casa ficar bem cheirosa, o material de limpeza como desinfetante, cloro, água sanitária, sabão em pó, nós gastamos bastante, sabão em barra, detergente de pia, papel higiênico. Você não consegue trazer todos esses itens para a nossa casa, mas você gostaria de doar? Então anote a nossa conta no Banco do Brasil. A agência 0392, dígito 1, conta corrente 40052, dígito 1. O Pix é o nosso CNPJ 34022 756 000153. Anote o número do Pix Santander 21 9983 69 710, ok? Então, o novo Pix do Santander 21 9983 69 710. Você gostaria de vir aqui e dar um beijinho na nossa vovó? Fique à vontade, ficamos na Ilha do Governador, Praia da Rosa, 1237 Tauá, em frente à Clínica da Família e bem perto da Rádio Rio de Janeiro. Ou você pode dar uma passadinha no centro da cidade, se caso ficar mais perto para você. Lá na Avenida 13 de Maio, número 13, sala 619, com a Simone da 13 de Maio. O contato da sala é 3190-3873. A Simone fica lá sempre de segunda a sexta, de 9 a meio-dia. Ela também pode anotar os nomes para a prece. Gostaria de passar um e-mail para o nome para a prece? Também mudou. Agora temos um novo e-mail, ok? Atenção para o novo e-mail. nomesparaprece@gmail.com, ok? Anotaram? Tudo certinho aí? Então, agora que vocês anotaram, e se vocês também preferirem escrever um e-mail para contar como o programa está chegando na sua casa, anote o nosso e-mail, contato@ace.paulodetarso.org. Você gostaria de visitar o YouTube e ouvir de novo alguma programação que você perdeu aqui da Ave Maria? Então, da evocação da Ave Maria? Então, você pode acessar pelo YouTube.
digite na barra de procura, de pesquisa, @ACE Paulo de Tarso. Você já está seguindo a gente no Instagram? Então, vá lá! Anote, por favor, assistência _espírita _Paulo. E você também poderá acompanhar através do Instagram nossos almoços, nossas festividades, o que as vovós têm feito de novidade, e vocês vão adorar acompanhar a vida de nossas vovós lá na assistência Paulo de Tarso. E continuemos com o nosso programa. A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso opera a Rádio Rio de Janeiro. E se você pode ajudar, entre em contato. Telefone 21 3386 1422. 21 3386 1422. Ou acesse o site radioriodejaneiro.digital. Você acessa a área do Clube da Fraternidade, pode fazer a sua inscrição. Ou você pode baixar o aplicativo lançado pela rádio, que é Rádio Rio de Janeiro Oficial. A rádio que toda a família pode ouvir, precisa da nossa ajuda. Muito obrigado. Culto cristão no lar. Presença de Jesus em todos os lares e em todos os corações. Estudando a religião cristã espírita. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira. Faz parte da Codificação Espírita. Esta obra é um verdadeiro presente de Deus para desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. Através dela, conhecemos mais de perto Jesus. Neste momento, vamos preparar nossa garrafinha de água, nosso copo de água, para ser fluidificado, colocando nela todo o bálsamo necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Vamos falar com Deus. Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos, angustiados e aflitos, viajantes deste mundo em trânsito para a vida futura que se aproxima, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada. Aqui estamos, ó Pai, a pedir o teu amparo e as tuas bênçãos,
para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor, para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo. Faz que participemos do rebanho que tanto trabalha para a implantação do Teu reino de amor. Pai, apieda-te dos enfermos, dos angustiados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria, porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água derrama os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai, fazemos em nome do Teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Meus queridos irmãos, como é bom sentir a presença, esse abraço de Deus. E ainda envolvidos nesse calor, nessa ternura, nesse consolo, nessa aceitação, vamos abrir então agora nossa mente e o nosso coração para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Na voz do nosso querido amigo Antônio de Pádua. Boa noite, minhas amigas, meus amigos. Vamos continuar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos em seu capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos. Vamos seguir com o tópico Perda de pessoas amadas, mortes prematuras. É o item 21, é uma mensagem de Sanson, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, em 1863. Ele nos diz o seguinte: quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais jovens antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica o que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que já não servem para nada. Pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra-terra da vida, a fim de compreenderdes que o bem, muitas vezes, está onde julgais ver o mal, e a sábia providência onde acreditais ver a cega fatalidade do destino. Por que medir a justiça divina pela medida vossa? Podeis supor que o Senhor dos mundos queira, por simples capricho, infligir-vos penas cruéis?
não se faz sem um fim inteligente, e que seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Se percustrasseis melhor todas as dores que vos atingem, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e vossos miseráveis interesses mereceriam uma consideração tão secundária que os regarias para o último plano. Crede-me, a morte é preferível numa encarnação de 20 anos a esses degradamentos vergonhosos que desolam as famílias respeitáveis, ferem o coração de uma mãe e fazem que os cabelos dos pais embranqueçam antes do tempo. Quase sempre a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez o arrastassem à perdição. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. Há uma terrível desgraça, dizeis, que uma vida tão cheia de esperança seja cortada tão cedo. De que esperanças quereis falar? Das da terra? Onde aquele que se foi podia brilhar, abrir caminho, enriquecer? Sempre essa visão acanhada, incapaz de elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida, tão cheia de esperanças em vossa opinião? Quem vos diz que ela não estaria saturada de amarguras? Então, não levais em conta as esperanças de vida futura a ponto de preferirdes as da vida efêmera que arrastais na terra? Supondes, então, que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Em vez de vos queixardes, alegrai-vos quando for agradável a Deus retirar um dos vossos filhos desse vale de misérias. Não seria egoísmo desejardes que ele aí continuasse para sofrer convosco? Essa dor se concebe naquele que não tem fé e que vê na morte uma separação eterna. Mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Mães, sabei que vossos filhos bem-amados estão perto de vós, sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem, e a lembrança que deles guardais os transporta de alegria. Mas as vossas dores, desarrazoadas, também os afligem, pois denotam falta de fé, constitui uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração a chamar esses entes bem-amados, e se pedirdes a Deus que os abençoe, sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas, sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o futuro prometido pelo soberano Senhor. Bem, é outra mensagem completa. Não há muito o que acrescentar. Mostrando a nós que, por mais que soframos pela perda de um ente querido muito jovem, resta-nos a esperança, a certeza e a fé de que, se Deus o levou agora, talvez o estivesse poupando de situações dolorosas no futuro aqui na Terra, porque nós mesmos já passamos por situações dolorosas. E sabemos que nossos filhos podem passar por coisas iguais às que nós passamos, ou até piores. E se Deus o quis levar, o poupou dessa situação aqui. É claro que isso não vai nos consolar de imediato e deixar por isso mesmo. Não, vamos sentir falta, sentir saudade, e tudo bem. Mas devemos ter essa consciência de que eles foram para uma situação melhor da que estariam se continuassem por aqui. Vamos ficando por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. Vamos agora à leitura do livro Mãos Unidas, por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A nossa próxima leitura será do livro Entre Irmãos de Outras Terras, de Francisco Cândido Xavier, por Valdo Vieira. Leitura de hoje, 39. Sentimento, Ideia e Ação.
Adulterar significa tisnar, viciar, mentir. E nenhuma falta dessa espécie é mais lamentável que aquela de nossa deserção diante das leis de Deus. Não podemos olvidar, por isso, que toda negação do bem começa em nosso íntimo, transformando-se logo após em ideia para exteriorizar-se em seguida no campo da ação. Desse modo, podemos entender a justiça autocrítica, analisando as nossas tendências ocultas e retificando os próprios hábitos, compreendendo que os nossos sentimentos fecundam em nosso prejuízo os resultados que nos caracterizam à marcha. É assim que temos a preguiça sustentando a ignorância e a ignorância nutrindo a miséria. A malícia gerando a crueldade e a crueldade formando o crime. A suspeita criando a maledicência e a maledicência armando a calúnia. A disciplina criando o trabalho e o trabalho presidindo o progresso. A bondade plasmando a cooperação e a cooperação construindo a beneficência. O amor inspirando a renúncia e a renúncia garantindo a felicidade. Não te esqueças dessa forma de que em ti mesmo se levanta o cárcere de sofrimento a que te aprisionas, ou se ergue o ninho de bênçãos em que te preparas à frente de glorioso porvir. Não basta te convertas em censor de consciências alheias para que o reequilíbrio do mundo se faça vitorioso. É indispensável a nossa própria defesa contra o assalto das trevas, consoante o ensinamento da revelação divina, que recomenda vigiarmos o coração por situar-se nele o manancial das forças de nossa vida. E continuemos com a nossa programação. Incluímos no momento angelical de hoje os nomes das seguintes pessoas, pelas quais suplicamos ao Criador dos seres e das coisas. Enfermos: Carlos Alberto Matos de Souza, Ofélia da Silva Matos, Paulo Sérgio Amaral, José Carlos Ribeiro de Paiva, Maria do Carmo Moreira Cunha, Washington Kennedy Moreira Cunha, Marli Paiva do Nascimento, Rosileide Guimarães, Natália Ribeiro Dória, Alfredo Augusto de Azevedo, Paulo César dos Reis, Paloma Reis Argolo, José Paulo Vátimo dos Santos, Carlos Antônio Muniz Pessoa, Efigênia Florencio dos Anjos, Maria Alzete Sório Tavares, Júlio Soares de Rezende, Gláucia Curado Santos, Raimundo da Conceição, Pedro Barros de Alcântara, Carlos Henrique Nogueira da Cruz, Diva Nogueira da Cruz, Odineia Rosa Soares. E demais enfermos nos hospitais, nas casas de saúde e nos lares. E você, meu irmão, que está enfermo do corpo ou enfermo da alma, mantenha a sua fé, a sua esperança. Jesus é o amigo incondicional de todas as criaturas.
Desencarnados: Ana Lúcia Viana Mota, Jonas Guimarães de Brito, Nilson Vátimo dos Santos, Lauro Rezende Brito, Laudelina Rezende, Aurani Sindra Silva, Mário da Costa Silva, Tayane Relui, Nestor Odilon Gomes, Isaura Mendes Gomes, Yara Gomes de Gouveia, Maria do Amparo Costa Silva, Márcia Costa Silva, Maria Regina Silva Costa, Paulo Rogério Miranda Lopes, Leda Brasil, Amir Orlando Medeiros, Sueli Orlando Medeiros, José Dilo, Benedito Ribeiro de Carvalho, Enzo Gabriel Barros da Silva, Nelly Medeiros da Silva. A esses queridos irmãos e aos que estão na pátria espiritual, a nossa prece e nossa vibração e muita paz. Meu companheiro de todas as tardes, não te esqueças de que estender a caridade sem interesse, de que ensinar sem afetação aos que sabem menos do que nós, de que agir com paciência e serenidade nos momentos mais graves é o único processo de beneficiar a nós mesmos. Em razão disso, não olvides o nosso dever no bem incessante. Recorda que a vida edificou em ti um centro de criação e inteligência que te cabe desenvolver. Viverás sob o esplendor solar, mas se não possuis bastante visão para percebê-la, vacilarás envolvido nas trevas em que te mergulhas. Caminharás entre sinfonias de imponente beleza. Entretanto, se não contas com ouvidos percussientes para registrá-las, clamarás no deserto de tua própria surdez. Disporás de bolsa repleta. Contudo, se não sabes conjugar o verbo discernir, a fortuna arrojar-te-á por certo a precipícios de sofrimento e desilusão. Respirarás entre preciosas bibliotecas em que jaz entesourado o pensamento sublime de todas as épocas. No entanto, se não podes penetrar o sentido da letra, cambalearás caminho afora, à maneira de um sonâmbulo infeliz nas obscuridades da noite. Foge, pois, da inércia e trabalha sempre. Trabalha servindo aos bons para que se preservem, e aos menos bons para que se reajustem, aos sábios para que se santifiquem, e aos ignorantes para que se iniciem no conhecimento superior. A sentença, fora da caridade não há salvação, pode também significar: fora do auxílio aos outros, não te libertarás do eu, inclinado à vaidade e ao orgulho, ao egoísmo e à discórdia. Meu companheiro de todas as tardes, consagremo-nos desse modo à plantação indiscriminada e constante do bem, desculpando e ajudando, aprendendo e redimindo, enriquecendo-nos de amor e avançando na sabedoria. E assim, criando paz e alegria, beleza e progresso em torno de nossos passos, compreenderemos igualmente com Jesus que a vida
é invariavelmente o espetáculo glorioso das bênçãos do Pai Celestial no livro da natureza, e que é preciso acender dentro de nós mesmos a luz imperecível do amor, da fraternidade, a fim de que, através da sublimação de nossa individualidade, estejamos em sintonia com a vontade do Cristo Jesus, com a vontade do próprio Deus. Só assim desfrutaremos de um ambiente de harmonia entre os homens e, por certo, as bênçãos do Criador, como chuva de luz, descerão sobre a nossa pátria e, como reconfortante orvalho, descerão sobre as nossas almas. Glória a Deus nas alturas, paz na terra a toda a humanidade. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós as tuas brancas asas e abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino. Infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita no caminho da virtude, único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos. Recebe no teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no Santo Evangelho, possamos trilhar, vencer as escabrosidades do caminho e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica deste instante pelo nosso Brasil, pela humanidade inteira. E assim seja.